A matéria é do Gospel Prime, diz que o número de bruxas supera o de presbiterianos nos Estados Unidos. O paganismo está se popularizando e a igreja começa a despertar, alerta uma das pastoras que ajudou a fazer essa matéria. Diz que o número de pessoas que se identificam como bruxos ou bruxas tem aumentado a cada dia e atualmente já ultrapassa o número de presbiterianos. As bruxas, chamadas também como Wiccas, né, tem acionado também o mercado, né? Tem muitas lojas vendendo produtos de bruxa, roupa de bruxa, né? Não sei se tem automóvel de bruxa, deve ter loja vendendo vassoura também, no mínimo. Né? Agora, gente, olha a pergunta que eu tenho para os meus convidados. Coloca aí na tela. Simples. Existem bruxas? É um negócio complicado, mas é um tema muito bom para ser trabalhado agora em outubro, porque nós temos 31 de outubro, que é a reforma Halloween, protestante e o Halloween também. E o Halloween, né? Que na realidade a sagacidade do inimigo, né, de Satanás, ele colocou numa das datas mais importantes, vamos dizer assim, do cristianismo, né, que é a reforma, ele colocou o Dia das Bruxas, né, que é uma comemoração anticristã, né, completamente anticristã. E tem muita gente que hoje, nas próprias igrejas evangélicas, né, vamos responder sobre a questão de bruxa ou não, mas que você pergunta assim, o que acontece dia 31 de outubro? Eles vão falar Halloween, não fala nem Dia das Bruxas, virou Halloween já direto, né? Halloween. E esquecem da reforma protestante. Então, eu creio que existe, né, bruxa, e bruxa não é só aquele negócio que voa na parede da gente lá e tal. Eu creio que existe, muito ligado também à feitiçaria, né? Que a Bíblia fala sobre isso, sobre a feitiçaria, né? Mas não o estereótipo de bruxa, não daquela chapelão. Não é isso não. É eu acho que é um estilo, né? Tanto um estilo de vida quanto um estilo religioso também, né? Que eu creio que existe ainda encantamentos e tudo mais. Né? Então é voltada essa questão do encantamento, de mexer com as coisas das trevas mesmo, né? Então eu creio que existem sim bruxas nesse contexto, não naquele estereótipo de igual o diabo, né? Tridente, chifre, vermelho, não é aquilo. Mas igual bruxa também não é chapelão nem nada disso. Mas ainda assim a gente percebe que principalmente as escolas, os cursinhos de inglês usam esse tipo, essa fantasia que foi colocado para as crianças, às vezes até mesmo para nós. Na nossa infância, quando a gente ouviu pela primeira vez a palavra bruxa, lembrando daquele desenho lá do Pica-Pau, e isso já fica no subconsciente e vai trabalhando, até conseguir entrar exatamente no que o pastor Wellington está falando, né, sobre a questão da feitiçaria e os trabalhos que são feitos. Agora, é interessante que as bruxas, se for de desenho, pastor Arlen, as bruxas nos desenhos normalmente eram personagens maus. A bruxa da Branca de Neve, que deu a maçã estragada, aquele negócio tudo. A bruxa, né, era a encarnação do mal. Normalmente vilã, né? Era vilã. Mas parece que no século XX as coisas começaram a mudar. Estou lembrando de um desenho, de um filme, era um seriado, que chamava-se A Feiticeira, que seria a bruxa. Só que a Feiticeira, teve até um remake, teve até uma nova versão de um filme, né? Com a Nicole Kidman, fazendo o papel da protagonista, da feiticeira do bem. Né? Vocês acham que isso é perigoso? Assim, você ir transformando o que era mal em bem, isso pode afetar? Ou está no campo da arte, isso tem licença poética para isso? Isso eu vejo como uma estratégia para agregar mais pessoas, para agregar a adesão de novos. Porque se apresentar da forma original, pode criar uma resistência. E o inimigo, nosso adversário, ele quer atrair pessoas. Então, ele vai maquinar, vai planejar formas para atrair esses novos, principalmente quem tem pouco conhecimento e pode cair dentro das igrejas com a famosa frase de não tem nada a ver. Tem nada a ver. É o grande perigo. Esse é o problema. Enfrenta. E nós temos isso muito clássico nos últimos anos com Harry Potter, né? Que é um bruxinho, um bruxinho do bem, um bruxinho que todo mundo... Os meninos se vestiam de Harry Potter, vão hoje para os Estados Unidos e tal, né? E visitam os estúdios e querem se fantasiar. Mas você acha que isso tem influência efetiva ou não? É fantasia? Não, eu creio que tem influência efetiva. Nós não temos nada nesse mundo que acontece por acaso, pelo menos é o meu pensamento.
tudo tem um fundo, um contexto por trás, seja para o bem ou seja para o mal. A partir do momento que eu pego uma criança e que eu falo para aquela criança, não, o mal não existe, o diabo não existe, então todas as situações negativas que tiverem, ela automaticamente ela vai transformar em bem. Não, isso aqui não tem problema, não. Matar os outros não tem problema. Se você, igual a gente está vendo aí, né? A banalização. Exatamente. Ah, não, se a pessoa não quis ficar comigo, né? É um absurdo. É o não, né? Que não foi dito na escola, ou não foi dito pelos pais. Aí o dia que esse menino, ele namora uma menina que fala assim, não quero ficar com você, não quero, ela quer matar. Entendeu? Então isso vai impregnando na mente da pessoa que ela pode fazer o que ela quiser. Que agora, tudo que até ela que faz... ponto vocês acham que, por exemplo, autores como C.S. Lewis, estou me lembrando aqui das Crônicas de Nárnia, Isso. E tem aquela, eu não sei se é um dos livros ou se é bom, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Que ele menciona aí a feiticeira. Né? Até que ponto vocês acham que olha nós aqui falando C.S. Lewis. Nós estamos com, né? Porque Tolkien, né? Tolkien que fez os Senhor dos Anéis, isso, né? Eram muito amigos, que eram próximos desse C.S. Lewis. Às vezes eu fico me perguntando assim, até que ponto, com todo perdão, uma memória de C.S. Lewis, né? Mas data venia, como diz os juízes, né? Será que não é um pouco perigoso você também fantasiar em cima do texto bíblico e ficar com muita alegoria, muita metáfora, e a pessoa se distancia do texto bíblico e imagina que a vida cristã é o quê? O leão, é o guarda-roupa que você entra e vai para Nárnia. Não sei, eu estou querendo só ver a opinião de vocês aqui. Eu procuro ser direto. Eu acho que nós precisamos ser o mais transparente e o mais direto possível, porque corre-se o risco da interpretação. Já temos uma grande dificuldade em muitas situações de pessoas não conseguirem compreender o livro de Apocalipse. Né? Tem pessoas que estão imaginando a mulher grávida e o dragão e aquela situação toda, e que cria até um medo, uma resistência ao livro, ao próprio livro. Então corre-se o risco. Seria importante e interessante irmos direto na palavra e esclarecer sem essa fantasia, talvez, ou sem essa grande volta, com medo de não agradar a um ou outro. Eu acho que a palavra de Deus precisa ser direta, precisa ser apresentada bem incisiva, nua e crua. O filme, na realidade, como eu assisti também, né, os três, eu acho que foram três, uma série de 3 filmes, né, do Senhor dos Anéis, e o primeiro lá que ele fala da feiticeira, embora ela apareça também no segundo, se não me falha a memória. Mas o que é interessante não é a forma que ele colocou ali, mas ele não utilizou o mal como o bem. Ele não fez uma comparação daquela feiticeira como alguma coisa positiva. O tempo todo ele julgou ela como uma ação do mal mesmo, né? E ele coloca, a história em si ela é interessante quando ele coloca ali o sacrifício do Aslan, né? Olha, eu contando a história aqui. Não é spoiler, todo mundo vê. Todos já passaram. Ele coloca o sacrifício dele comparado ao sacrifício do próprio Cristo. Você fala, mas não pode? Não, mas ali ele usou de forma muito positiva, colocou como um leão, né? E que o favor que foi dado a outras pessoas, inclusive é um menino que tinha traído, né, os amigos, ele foi resgatado pelo sacrifício. Né? E a bruxa o tempo todo, ela promovia, né, a feiticeira, ela promovia a destruição das pessoas. Então, nesse lado, eu não acho ruim o que C.S. Lewis ele fez. A única coisa que eu acho ruim foi o que foi feito, por exemplo, na questão do Harry Potter. Aí nós temos um problema, que coloca ali a bruxaria como algo positivo e coloca como qualquer menino ele pode agir livremente, fazer aquelas coisas, que é algo bom, é benéfico. Existe um mal, mas você pode ser um bruxo do bem. E é interessante porque, assim, o discurso da isenção, de que não é que é nada a ver, né? Nada a ver. Ele é perigosíssimo. O autor brasileiro pode ser que já tenha sido superado, talvez pelo Augusto Cury, não sei. Mas o Paulo Coelho era o autor brasileiro com o maior número de publicações, né? Pelo menos na história recente. Paulo Coelho se declara bruxo, né? E muitos acham o seguinte, faz mal não, nada a ver, posso ler. Eu, particularmente, acho perigoso, tá mexendo com fogo, vai se queimar, né? Mas eu vejo como sendo de pessoas, porque tem pessoas que têm uma capacidade de
destrinchar e separar isso com mais facilidade. Tem pessoas que vão compreender e vão conseguir levar o evangelho na sua essência. Mas tem pessoas que podem ser pegas por uma fantasia e começar a se distorcer ou se desviar. Esse é o grande perigo que eu vejo, dessa situação ocorrer pelo fato da pessoa não conseguir um entendimento e conseguir separar. Não que a gente de tudo tenha que receber e separar, não estou dizendo nessa situação, mas existem pessoas que se perdem no meio nessa conversa. Elas dão crédito demais à fantasia. E esquecem da essência. Só dando um parênteses aqui, a questão, por exemplo, daquele livro que foi lançado e foi um sucesso. E eu já falei isso em algumas oportunidades que eu tive, O Segredo. E o segredo é isso, o segredo é Dan aquilo. Brown, né? Mesmo do Código da Vinci. Exato. E vários artistas, várias personalidades lançaram o segredo dele, o segredo de, por exemplo, uma que foi citada, Ana Maria Braga e outras pessoas. Então, quer dizer, às vezes a pessoa pega aquilo como a essência e afasta a palavra de Deus, esquece da palavra de Deus. E o que é interessante nisso tudo é que quando a gente vai notar também, quando a literatura ela se mistura com a realidade, é perigoso. Nós tivemos aquele filme do Noé, não sei se vocês assistiram. Aquilo ali é tendencioso para o mal. Ele coloca os anjos caídos como sendo algo que eles foram fazer um bem e Deus os amaldiçoou. Não sei se você lembra. Eles foram amaldiçoados porque eles queriam ajudar os homens. Eles enfiaram até Tubal cair na arca lá. Você viu? O cara tá aquilo, cara? Mas algumas pessoas, o que o pastor Arley falou é muito interessante. Por quê? Algumas pessoas, até mesmo dentro da igreja, elas não têm conhecimento do texto bíblico. Aí engolem aquilo. Engolem e vão navegar como se fosse a pura versão da verdade. Tem um segundo de Noé que, quando as águas subiram, Noé está na arca, ele vai soltar uma pomba e um dos que sobreviveram passa vendendo panelas. É um absurdo. Tá num botezinho. Num botezinho vendendo. Sobrou alguém? Sobrou muito, mas foi muito. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.